Imagine descobrir que o bairro onde você mora, ou aquela região valorizada da sua cidade, não pertence ao poder público, nem a grandes empresas, mas oficialmente a um santo. E que toda vez que alguém vende uma casa ou apartamento ali, uma parte do dinheiro vai direto para a igreja. Esse é o mistério do laudêmio, uma taxa medieval que ainda existe no Brasil. No final, você vai entender por que isso acontece e como pode afetar até você. Hoje vamos revelar como terras doadas à igreja desde o período colonial continuam registradas como propriedade de santos. Vamos explicar o que é o laudêmio, mostrar exemplos de cidades onde isso acontece e entender como esse sistema ainda impacta moradores, governos e até programas habitacionais do século XXI. Durante a colonização portuguesa, era comum senhores de engenho e grandes proprietários doarem terras à Igreja Católica. Essas doações eram vistas como uma forma de garantir a salvação da alma ou de prestar devoção a determinado santo. Oficialmente, os terrenos ficavam no nome do santo, mas, na prática, a igreja se tornava a administradora. As cidades cresciam, casas eram erguidas, ruas abertas. Mas a escritura raiz continuava lá, e Santo Antônio, São Sebastião, Nossa Senhora, cada um com pedaços de cidades inteiras em seu nome. O laudêmio é uma taxa paga quando um imóvel localizado em terras de santos é vendido. Sempre que alguém decide vender, 2,5% do valor da transação deve ir para o proprietário do domínio direto, no caso, a igreja. Esse sistema vem da anfitese, uma prática medieval em que o dono da terra cedia o uso a outra pessoa, mas mantinha o direito de cobrar uma taxa para sempre. Assim, mesmo quem compra uma casa ou apartamento em área forada nunca é dono pleno. A cada venda, o santo e a igreja como sua representante recebe sua parte. E se você curte fatos e curiosidades sobre o Brasil e o mundo que pouca gente conhece, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Talvez você pense o laudêmio ficou no passado. Mas não. Hoje, em várias cidades brasileiras, bairros inteiros ainda pertencem oficialmente a santos. Em Vitória da Conquista, na Bahia, grande parte do centro da cidade foi erguida sobre terras doadas à igreja. Até hoje, cada transação imobiliária exige o pagamento do laudêmio. Em Fortaleza, no Ceará, imóveis em bairros históricos ainda estão sob esse regime. Moradores que querem vender um simples apartamento precisam antes pagar a taxa à igreja. No Rio de Janeiro, instituições religiosas como o Convento de Santa Teresa e o Hospital dos Lázaros mantêm direitos de laudêmio sobre terrenos herdados desde o Império. E em Petrópolis, no Rio de Janeiro, não são santos, mas a própria família imperial que cobra. Quem vende imóvel no primeiro distrito precisa pagar 2,5% do valor da venda aos descendentes de Dom Pedro II, através da Companhia Imobiliária de Petrópolis. Ou seja, não importa se é igreja, santo ou imperador, o sistema de anfitese sobreviveu e continua movimentando milhões de reais todos os anos. E quais santos são considerados donos de bairros inteiros? Em várias capitais encontramos registros curiosos. Santo Antônio, o santo casamenteiro, com terras que hoje valem fortunas. São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, ligado a propriedades na capital. Nossa Senhora do Rosário, presente em várias regiões do Nordeste. Santa Teresa, ligada a áreas do convento no Rio. O curioso é que, nos cartórios, o nome que aparece na matrícula muitas vezes é o do santo. Como se Santo Antônio fosse mesmo o proprietário legal, embora quem receba o dinheiro seja a igreja. Agora imagine, você comprou um apartamento em um desses bairros. Quando decide vender, descobre que precisa pagar milhares de reais para um santo. O valor não é pequeno. Em imóveis de R$ 1 milhão, por exemplo, o laudêmio pode chegar a 25 mil. E sem esse pagamento, a venda simplesmente não é registrada. Além do custo, há outro problema: o imóvel nunca é totalmente seu. Você tem o domínio útil, mas não o pleno. Essa insegurança complica financiamentos, atrasa programas habitacionais e prejudica até a arrecadação de impostos. Esse modelo afeta até as cidades.
Prefeituras deixam de arrecadar impostos, programas de habitação ficam de fora e a regularização fundiária se torna um pesadelo. Muitas vezes, bairros inteiros ficam presos a uma legislação de séculos atrás, enquanto a cidade cresce ao redor. É como se a modernidade esbarrasse em muros invisíveis. Documentos antigos, herdados do período colonial, continuam determinando quem pode lucrar com o presente. O laudêmio é alvo de críticas há anos. Para muitos especialistas, trata-se de uma prática desigual. Um morador que vende um pequeno apartamento paga a mesma taxa percentual que alguém que negocia um imóvel milionário. Outro ponto polêmico: o dinheiro arrecadado não retorna para serviços públicos. Vai para dioceses, ordens religiosas ou famílias herdeiras, sem a obrigação de reinvestir em saúde, educação ou moradia. Apesar das críticas, a cobrança é legal. A legislação brasileira ainda reconhece a antítese, e isso mantém vivo um sistema com raízes no feudalismo europeu. Nos últimos anos, cresce a pressão para rever esse modelo. Juristas argumentam que ele vai contra a função social da propriedade prevista na Constituição. Moradores se organizam em associações para questionar judicialmente a cobrança. E até parlamentares já discutiram a extinção ou redução do laudêmio. Alguns defendem que o laudêmio seja substituído por impostos convencionais, revertidos diretamente para o município. Outros sugerem um processo de resgate das terras, em que moradores possam adquirir o domínio pleno, tornando-se finalmente proprietários. Mas, do outro lado, a Igreja e outras instituições alegam que a cobrança é legítima, porque a lei garante. Dizem ainda que, sem essa receita, muitas obras de caridade e manutenção do patrimônio histórico estariam ameaçadas. No meio desse impasse, estão os moradores, obrigados a pagar uma taxa secular para viver no presente. O mais intrigante é que você pode viver em uma dessas áreas sem saber. Seu bairro pode estar em terras de santos ou da antiga família imperial. Isso significa que, se um dia vender sua casa, vai precisar lidar com o laudêmio. E não se trata apenas de dinheiro. Esse detalhe invisível da escritura pode mudar toda a sua vida financeira. Imagine investir suas economias em um imóvel, acreditar que é dono de tudo, e descobrir anos depois que parte do valor de revenda precisa ser entregue a uma instituição que você sequer tem relação direta. Para muitos moradores, é como carregar uma sombra do passado. Uma tradição que atravessou séculos e continua pesando silenciosamente sobre o presente. Enquanto em países europeus esse tipo de sistema já foi abolido, no Brasil ele sobrevive, e ninguém sabe por quanto tempo mais vai durar. Esse é o ponto mais curioso: você pode estar vivendo em plena modernidade, mas com regras herdadas do feudalismo. Uma linha invisível que liga seu contrato de compra e venda às promessas feitas por colonos portugueses há santos séculos atrás. No fundo, o laudêmio não é apenas uma taxa de 2,5%. Ele é um símbolo vivo de como o passado colonial ainda comanda o presente. Uma herança feudal que atravessou impérios, repúblicas e ditaduras sem nunca ser eliminada. E que continua afetando desde famílias humildes que lutam para regularizar sua casa, até empresários que movimentam milhões em transações imobiliárias. Essa história mostra que, no Brasil, nada é completamente passado. Santos que receberam terras séculos atrás ainda aparecem como donos em cartórios modernos. Igrejas e famílias tradicionais ainda cobram sua parte. E milhões de pessoas ainda vivem sob regras que não escolheram, mas que continuam valendo. Entender o laudêmio é mais do que conhecer uma curiosidade histórica. É enxergar como estruturas antigas se perpetuam, influenciam nossas cidades e limitam o futuro. Talvez seja a hora de revisitar essas regras e decidir se queremos continuar presos a um contrato invisível com o passado. E agora eu quero saber a sua opinião: você acha justo que santos e instituições ainda sejam donos de bairros inteiros, ou acredita que chegou a hora de mudar essa realidade? Comenta aqui embaixo, porque a sua visão pode abrir novas discussões sobre esse tema. Nos vemos no próximo vídeo aqui, no GeoFatos Brasil.